Olá a todos, bem-vindos a mais um programa. Esta é a hora. A hora de quê? Andarmos com Deus, darmos ouvidos a Deus, aprendermos a viver pelo sistema de Deus ou pelo caminho de Deus. Sabe, muitos caminhos há aí no mundo. Tanta gente a dizer é assim, mas de facto só Deus sabe como é que é. Este programa é um programa dedicado a criar fé no seu coração para que você possa receber um milagre na sua vida. Hoje mesmo, você tem já aí embaixo, em rodapé, o telefone do SOS, onde você pode telefonar a pedir ajuda, ou do WhatsApp, onde você pode escrever, dizer qual é o problema, e eu no final vou orar consigo. Eu tenho a certeza que Deus é o mesmo hoje como antigamente, vai resolver o seu problema, curá-lo, etc. Hoje vamos ter, como sempre, dois testemunhos. Um que foi gravado muito recentemente de uma das nossas igrejas. É uma mulher de negócios. Vamos ver o que aconteceu. E outro vai ser um testemunho ao vivo aqui no estúdio. Também é um assunto... Bem, este aqui é de cura divina. E depois eu vou ensinar um pouco sobre finanças. Na verdade, muita gente está a passar por grandes dificuldades financeiras. Ainda hoje ouvi alguém me contar que há famílias que, envergonhadas, sim, mas vêm pedir ajuda na área de comida. Porque têm salário, mas não chega para pagar as contas. Não dá para comprar comida. E eles estão a passar fome e etc. Então, será que Deus tem uma solução para as pessoas na área das finanças? A boa notícia é, sim, Deus também resolve os nossos problemas financeiros. Temos é que aprender qual é a vontade de Deus, como é que se faz, e depois Deus faz a parte dele garantidamente. Na verdade, eu tenho aqui uma frase que vai encorajar você desde já, que diz assim: você não nasceu para perder, para sofrer, para ficar em baixo. Você nasceu para vencer, porque Deus quer ser consigo. Então, somente entrega a vida a Jesus, começa a andar com Deus, se ainda não o fez. Você depois tem o poder para mudar o seu futuro, mudar para melhor. E vem a propósito a música que diz: tudo vai mudar para melhor, que é o que o Tim Curiacos vai cantar para nós. Tudo vai mudar, mudar para melhor. Tu vais ver, a mão do Senhor e aos seus pés lança teu cuidado. Tu podes confiar no seu amor. E mesmo quando tudo parece impossível e tu não vês a solução, Deus tem um milagre para ti. Por isso vai, estende a tua mão e tudo vai mudar. Mudar para melhor. E tu vais ver a mão do Senhor e aos seus pés lança teu cuidado. Tu podes confiar no seu amor. Tu podes confiar no seu amor. Tu podes confiar. Tu podes confiar. Tu podes confiar no seu amor.
Então esta é a hora de ouvirmos testemunhos e vamos começar, como eu disse há pouco, por um testemunho que foi gravado muito recentemente numa das nossas igrejas e que é da Fátima Lopes. Ela é uma empresária desde 22 anos de idade e a certa altura desviou-se e só depois de se reencontrar com Deus é que tudo voltou melhor que nunca. Vamos lá ouvir. Olá, hoje eu estou na Igreja Manado da Fundo e tenho comigo a Fátima, que veio nos contar o seu testemunho acerca de finanças. A Fátima, que já é empresária há muitos anos, quis mudar o seu estilo de vida. Ela começou a vivenciar experiências com Deus e algo muito drástico aconteceu. O que será que aconteceu? E claro que nada melhor do que a própria Fátima para nos contar. Fátima, conte-nos o seu testemunho acerca de finanças, acerca da sua mudança de vida. Pronto, eu já trabalhava há muitos anos por conta própria, não é? E um dia uma senhora convidou-me para eu ir à igreja, eu aceitei Jesus, mas como todas as pessoas, eu quis fazer as coisas à minha maneira, achei que não era preciso ir à igreja, que tinha a Bíblia em casa e continuei a ser quem eu era antes, vá. Até que, passando uns anos, a minha vida descambou, não é? Divórcio e fiquei Começou sozinha. a ter problemas. Fiquei sozinha a tomar conta dos meus negócios, com filhos pequenos, e foi muito difícil para mim aqueles anos da crise, 2012. Fiquei sozinha, até que em 2015 apareceu lá uma irmã e disse-me assim: queres ir à igreja? Eu aceitei, comecei a ir, porque já não tinha nada a perder, já estava por aqui, já não sabia como, porque trabalhava todos os dias sem descansar, estava com depressão, só problemas. Financeiro, já andava a trabalhar para pagar contas, quando juntava mais algum era para pagar as avarias das fornos, das máquinas que se avariavam, porque eu tinha uma casa de fabrico próprio, que as pessoas pensam que as pessoas ganham muito, mas não é bem assim. Começava a trabalhar às 4, 5 da manhã, 6 da manhã, acabava a trabalhar à meia-noite, sempre a trabalhar. Por isso, depois de tanto trabalho, estava sempre doente, cansada, não me sentia bem, não me sentia feliz, não me apetecia comprar roupa, não me apetecia comprar nada. Você como mulher, então, quer dizer, além de estar super cansada devido a tantas horas Sim. de trabalho, também não se sentia realizada. Nada. Portanto, estava sozinha com os meus filhos. Então comecei a ir à igreja e fazer as coisas, já não tinha nada a perder, a fazer como Deus diz, não é? A ler a Bíblia, a levantar-me cedo para falar com Deus, viver à maneira de Deus. Então você mudou completamente o seu estilo de vida. Tudo. Comecei a fechar mais cedo para ir ao grupo familiar, até que comecei a fechar mais cedo para ir à igreja, comecei a fechar ao domingo para ir à igreja, coisa que eu nunca fechava, até que Deus começou a suprir todas as minhas necessidades, comecei a dar a minha casa para um grupo familiar, Deus arranjou um marido e uma nova família. E hoje? Hoje você é uma empresária de sucesso. Sim, trabalho ou seja, mudei a minha vida, fechei a pastelaria e hoje trabalho no ramo imobiliário. Esta semana foi semana passada, recebi o prémio de que fiquei no 4º lugar na linha de Sintra, no ranking de quem faturou mais. Uau! Que incrível! E desde aí você sempre tem servido a Deus. Sempre. E como a Fátima hoje se sente ao olhar para trás, ver tudo que você já passou, tudo que você teve que mudar na sua vida? Como que você se sente hoje? Sinto-me feliz, ou seja, passo o dia a rir, as minhas colegas dizem: o que é que tens? O que é que se passa? Estou sempre a sorrir. As pessoas falam da crise, o meu telefone não me para, ou seja, todos os dias de manhã à noite o meu telefone não me para, está sempre os clientes, compradores, clientes para me darem imóveis. Estou bem, não tenho problemas. Ou seja, a crise que está acontecendo para as pessoas lá fora, para você, não acontece. O telefone não para. E o que você faz para ter tanto sucesso assim? Evangelizo, dei a minha casa para um grupo familiar, venho à igreja e meio viva à maneira de Deus. E o que você tem a dizer para as pessoas que nos acompanham lá em casa, que passam por problemas assim? Que ouçam, ponham Deus em primeiro lugar, venham à igreja, porque na igreja nós aprendemos a viver à maneira de Deus e a vossa vida vai mudar como mudou a minha, eu tenho a certeza. Uau! Ao ouvir a Fátima, lembrei-me de várias coisas.
Uma delas é que ela, como muita gente, e ela também disse, né? Já entreguei a vida a Jesus, agora está tudo bem, vou viver à minha maneira. E à minha maneira não dá, porque é sempre o mesmo, não é? Só a maneira de Deus é que está certo. A maneira dela, ela perdeu o casamento, trabalhava dia e noite, empresária com filhos pequenos, quer dizer, deve ter sido muitíssimo difícil, muito difícil. Mas lembrou-se, ou alguém a lembrou de tornar a vir à igreja, e ela decidiu a coisa mais sábia, que é, como Jesus disse, construir a casa na rocha. Eu era engenheiro civil, ainda sou, mas um dia eu li na Bíblia, e depois os pastores também, onde eu estava, ensinaram. Jesus falava que havia 2 homens. Os 2 tiveram graves problemas. Os mesmos problemas. Uma tempestade terrível. Um construiu a casa na rocha e a casa ficou de pé. E outro também construiu a casa, mas na areia. E perdeu tudo. E, portanto, como os problemas foram os mesmos, não é o problema que é o motivo da pessoa perder tudo, ficar doente, É como a pessoa vive. Vive à maneira de Deus ou à maneira do mundo. É que Jesus disse que um homem sábio é aquele que dá ouvidos a Deus, anda com Deus e faz o que Deus diz. E por isso, se vierem tempestades, não vai acontecer nenhum mal a essa pessoa. A outra pessoa não tem tempo a Deus, ou ouve e não faz, no dia da crise, ele perde tudo. E, portanto, ao ouvir este testemunho, foi isso que me ocorreu. E sabe, também me ocorreu outra passagem, que é Deuteronômio 28, onde Deus diz que há 2 tipos de pessoas também. Uma é quando a pessoa dá ouvidos à voz do Senhor Deus, tendo cuidado em guardar o que Deus manda, então Deus manda que as bênçãos venham ter com a pessoa. É o caso desta senhora, quando ela entregou a vida a Jesus, começou a fazer as coisas à maneira de Deus, usa a lei de semear para colher, ela serve a Deus, etc, etc, e Deus abre as portas. Deus manda que a bênção esteja com ela. Mas, do versículo 15 em diante, Deus fala das pessoas que não querem nada com Deus, ou acham que não é preciso, e é só problemas e maldições. Nem é. Eu, a primeira vez que li isto, fiquei assustado, porque é um retrato daquilo que está a passar e cada vez está pior. Então, volte-se para Deus e vai ver como tudo vai mudar para melhor. Eu até gostava de que o time que tocasse este hino diz: eu vou construir a minha casa na rocha, isto mesmo antes de ouvir o próximo testemunho. Vou construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha, e quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. Jesus disse, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, mas alegrai-vos com todo o vosso louvor, porque o Senhor te livrará de todas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se fizeres a palavra de Deus, não irás cair. Vou construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha, e quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. Muito bem. E hoje tenho aqui ao lado
a Fátima, certo? Certo. Bem-vinda. Nos vai contar um testemunho e, claro, a pastora Isabel que vai dirigir este testemunho. Vamos lá ouvir. Senhora Fátima, seja muito bem-vinda. Obrigada. A Fátima veio da igreja de... Eu vim agora estou na igreja de Odivelas, mas eu vim da igreja de Angola, no Golfo. No Golfo. Eu era do Golfo, sim. Há quantos anos é que aceitou Jesus? Há 28 anos. Há 28 anos. Sim, senhora. E como é que tem sido o seu percurso? Olha, Serviu a Deus? sirvo a Deus. Eu no Golfo servia na intercessão, departamento de intercessão. Agora eu estou aqui na igreja de Odivelas com a pastora Vitória Tadeu. Eu sou Vitória Tadeu é... nora do apóstolo. É nora. Do apóstolo. Pois, pode olhar para mim. Casou com aquele rapaz. Sim, É o meu filho. sim, eu conheço. E continua a servir a Deus? Continuo, sim. Na igreja de Odivelas, eu sou a diretora da igreja infantil, ajudo a pastora na área administrativa e também estou a colaborar com o departamento dos jovens, puxo pelos jovens de Odivelas. Sim, senhora. Muito bem. Então, ainda isto em Angola, o que nos vai contar hoje foi ao médico. Sempre foi um sonho da Fátima ter filhos? Com certeza. Queria ter filhos? Muitos, Queria ter muitos filhos? muitos Quantos filhos. filhos é que queria ter? Queria ter 6 filhos. 6 filhos. 6 filhos. E quantos é que já apóstolo. tem? Tenho 4, apóstolo. Faltam 4. Sim, não, já não faço, apóstolo. Ah, não? Já não. Ah, tá bom. Pronto. Tá. Só para saber. Então, o que é que aconteceu para que a Fátima ficasse muito triste com um diagnóstico médico? Sim. Eu tive 2 filhos, mas depois de ter os meus 2 filhos, que são os meus filhos mais velhos, eu ia me casar. E como eu estava com os problemas com atraso menstrual, então eu procurei um ginecologista. E ele disse que eu tinha apanhado uma infecção e que estava estéril, já não ia engravidar. E eu saí do consultório, não disse nada a ninguém. E de manhã, no meu PDC, eu determinei... O PDC, para quem não para quem sabe. não sabe. Para quem não sabe. As minhas orações As suas de manhã, orações. sim, a minha preparação diária do cristão de manhã, a minha guerra espiritual de manhã, eu determinei que eu sou uma mulher fértil. Assim como Deus operou na vida da Ana da Bíblia, Ana da assim o Senhor também vai operar na minha vida. Então a Fátima não aceitou o diagnóstico De maneira médico nenhuma. de que não podia ter mais filhos, visto as trompas estarem entupidas, não é? Sim, de maneira nenhuma. E depois, quando eu me casei, eu determinei que na minha lua de mel eu estaria grávida. Então a Fátima fez esse processo sempre a falar aquilo que Sempre queria a falar colher. positivo. Sempre a falar aquilo Sempre que queria a colher, dizer a palavra de que Deus. eu estou grávida, eu sou uma mulher fértil. Assim como o Senhor operou na vida da Ana, o Senhor também vai operar na minha vida. Eu tenho um vértice bom, saudável. Os meus ovos são saudáveis. Tudo em mim é saudável, porque o que importa é o que o meu Deus fala de mim e não o que o médico fala de mim. Também neste entretanto, a Fátima foi se encher com o livro de cura divina. Sim. Isso é importante, que lhe criou Muito. fé. É muito importante. E a Fátima sempre ia dizendo que na lua de mel já vinha grávida. Eu disse que eu ia estar grávida na minha lua de mel e fiquei grávida. E ficou grávida. Fiquei grávida, mas para os olhos dos médicos não. Porque eu estava com vômitos e eu fui ao médico. Mas eu fui na certeza... E tinha ainda menstruação ou já não tinha já menstruação? não tinha. Eu fui para o médico na certeza que estou a fazer uma consulta de grávida. E fui à procura do ginecologista. Não fui para uma consulta de clínica geral porque eu estava com vômitos. E o médico disse que não, que eu não estava O obstetra grávida. disse que não Sim, estava. que não estava grávida. Mas eu tinha certeza absoluta que eu estava grávida. Eu passei por um processo de 3 médicos. Mas o que é que os médicos diziam efetivamente porque é que não estava grávida? Disseram que eu não estava grávida, que eu tinha as trombas entupidas, que eu tinha que desentupir as trombas. E eu não aceitei. E eu sempre louvei a Deus, agradeci a Deus, porque eu tinha certeza absoluta que eu estava grávida. Eu fui louvando, fui servindo ao meu Deus sempre, firme na minha caminhada. E depois, numa sexta-feira,
de lutar até vencer, eu semeei, eu dei uma oferta. Uma oferta de amor. De gratidão. De gratidão. Uma à oferta casa de gratidão. Deus, uma oferta de gratidão pela minha gravidez. Todo o valor que eu gastei nos médicos, nos 3 médicos que disseram que eu não estava grávida, o valor inteiro, eu fiz uma oferta de gratidão pela minha gravidez. Uma semana depois eu fiz uma consulta e a médica me diz que ela que as não... trompas tinham Não, desentupido. antes ela disse-me que ela não seria uma maluca para dizer que eu estou grávida, que eu tinha que fazer um exame. Eu fui fazer o exame e perguntaram para que eu estava a fazer aquele exame. Que tipo de exame? Ecografia? Sim, eu disse que não, vim ver a minha gravidez. E depois a médica disse, está confirmado, está grávida, é uma menina e um batimento bom e saudável. Amém, glória a Deus. Então, a Ana desenvolveu-se bem? Muito bem, tive a Ana, assim mesmo como eu disse que a Ana da Bíblia seria a Ana também a minha filha, ela mesma é a Ana Vitória, e depois de 1 ano e 3 meses engravidei de novo. Amém. Então as trompas já não estavam Não entupidas. tinha nenhumas trombas entupidas. Aquilo que o homem vê... Eu sempre disse, o que o homem vê, Deus não vê. O importante é o que o meu Deus vê na minha vida. E a Fátima ficou sempre agarrada à promessa de Deus. Sempre, sempre firme. Sempre firme. Firme. E agora, mais 2 filhos. Sim. Já são 4. Sim. Sim, senhora. Muito obrigada, Fátima. De nada, de Foi nada. um ótimo testemunho. E aí a gente vê aqui um testemunho também super maravilhoso, porque as pessoas, quando vão à igreja, não é? A nossa igreja, aprendem a viver pela fé. E não pelas emoções, não para aquilo que diz. E nós até temos músicas estilo assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, etc. Quando nós ouvimos este testemunho e agradecemos a Deus e batemos palmas, há sempre alguém que pensa assim, então, mas esta gente não acredita nos médicos? Então eles acham que os médicos não sabem o que estão a fazer? Não, eu acredito mesmo nos médicos. Nós até temos muitos médicos na nossa igreja e alguns deles são de altíssimo calibre na medicina. Só que Deus é acima dos médicos, não é? Deus pode o que os médicos não podem. E quando a pessoa aprende a não aceitar aquilo que seria negativo ou que não é o que Deus tem de melhor para nós, e a pessoa decide fazer as coisas à maneira de Deus, então tudo muda para melhor. Quando ela diz eu falava, ora, ela estava a semear o que queria colher. É uma das leis que aprendemos, Jesus ensina, que as nossas próprias palavras são sementes. A gente perde bênçãos e perde vitória porque fala tudo errado. Semeia com a boca e pensa que não tem mal nenhum. Só estou a falar. Pois as suas palavras têm poder. E muita coisa que ela falou é super importante. Ela tem comunhão com Deus, ela anda com Deus, etc, etc. E tem fé. E é isso que fez com que ela tivesse este sucesso. E, por isso, você que está em direto connosco, com certeza você está a ganhar fé. Puxa, se Deus é assim, também vai fazer um milagre na minha vida. Eu acredito que sim. Basta crer. E é o tema desta música a seguir, que diz exatamente isso, basta crer. Se tu queres ver a solução dos teus problemas, a tua vida transformada em alguém em quem confiar, o vazio que procuras encher dentro do teu coração, o amor que precisas está aqui, não é nenhuma ilusão. Basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, Ele é o Rei
dos reis, Ele é o Salvador. Toca em Jesus com o coração, toca em Jesus, estende a tua mão. Toca em Jesus com o coração, toca em Jesus, estende a tua mão. Toca em Jesus com o coração, toca em Jesus, estende a tua mão. Toca em Jesus com o coração, toca em Jesus, estende a tua mão. Basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Ele é o Salvador. Ele é o Salvador. Muito bem. Eu agora quero ensinar um bocadinho acerca de finanças e quero dizer que nada é impossível para Deus, que Deus está super interessado na sua vida financeira também e que você não nasceu para sofrer, para ser pobre, assim apertado. Você nasceu para ter sucesso e vitória. Então somente tem que andar com Deus e aprender a viver à maneira de Deus. E quando você vive à maneira de Deus, você tem o poder para mudar o seu futuro. Deus diz que quer suprir todas as suas necessidades de acordo com as riquezas dele lá em cima no céu. Eu tenho aqui um livro que já ajudou muitos milhares de pessoas, que é este livro que diz acerca de finanças. Tenho outro que é Segredos de Finanças, e esses livros existem em qualquer das nossas igrejas Maná. Está disponível no formato de papel, mas também existe no formato digital. E aí em baixo estava a aparecer, espero que eles ponham outra vez, um site onde você pode ir procurar onde é que estes livros existem. No formato digital é este site mesmo, basta querer, e portanto você baixa isso na hora. Neste primeiro livro eu ensino que, antes de mais, eu tenho que pôr fé naquilo que Deus promete, não é naquilo que eu acho. E Deus promete o quê? Suprir todas as nossas necessidades de acordo com as riquezas de Deus em glória. Há pensamentos errados, as pessoas pensam que o pastor, o pregador não devia falar de dinheiro. Outros pensam que a gente está a falar de dinheiro porque quer tirar dinheiro ao povo, e daí vai um monte de conversas. Mas não, eu tenho que ensinar de dinheiro porque é a palavra de Deus para libertar você da miséria, da pobreza, da dificuldade financeira. Há uma lei básica de Deus que Jesus ensinou e que está na Bíblia. Quem quiser consultar, vem em Marcos 4:6, onde Jesus dizia assim: tudo nos céus, na terra, ontem, hoje, amanhã, para sempre, funciona à semelhança do agricultor. Tem uma semente que é muito pequenina, às vezes mal se vê, lançada na terra, fica escondida e vai crescendo sem que se veja nada. Começa por crescer para baixo, criando raízes. Só depois é que começa a crescer para cima e rompe a terra, vê-se assim uma laminazinha verde, parece uma relva, mas depois continua a crescer e dá aquilo que a semente é suposta de dar. Pode ser uma laranjeira, uma pereira, uma alface, seja o que for. E tudo funciona assim. Ou seja, as plantas, os nossos filhos também são o resultado da semente do homem no ventre da esposa. As suas palavras também são sementes. A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da sua língua. Você fala errado, negativo, mal da sua vida, etc., vai colher mal. Mas se falar o mesmo Deus fala da sua vida, você vai ter sucesso, vitória, etc. Então, deve
aprender a falar, o mesmo Deus fala de si. Mas o seu dinheiro também é semente. Está a ver? E por isso é que Deus diz que devemos honrar a Ele com dízimos e ofertas, para que haja mantimento na sua vida. Ou seja, quando Deus nos diz para honrar a Ele com dízimos e ofertas, não é para Deus te tirar dinheiro. Não é porque a igreja está-te a querer roubar dinheiro. Aliás, nós não podemos obrigar ninguém a vir à igreja, quanto mais vir à igreja e dar dinheiro. Então, porque é que as pessoas dão dinheiro na igreja? Porque aprenderam esta lei e ela funciona. É? Como não estamos habituados a ouvir isto, vai-se à escola e ouve-se tudo menos as coisas de Deus, a universidade vai-se à universidade e aprende tudo menos as coisas de Deus. Quando se ouve tal coisa, pensa, mas nunca ouvi isto, será que é mesmo verdade? É mesmo verdade. Então, a lei de Deus, para você ter sucesso, é baseada em tudo nesta lei, que é de Deus, é universal para sempre. Que é o quê? Tudo funciona com sementes. Por isso, o teu dinheiro é uma semente. Se você semear, Jesus disse, dai, em Lucas 6,38, Jesus disse, dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordando. Há pessoas que dizem, eu gosto muito de Deus e quando Deus me der dinheiro e me abençoar, eu vou ajudar a igreja. Parece muito bonito, mas não funciona porque a pessoa está a fazer as coisas ao contrário. Está à espera de receber primeiro para semear depois. É evidente que o agricultor sabe, eu tenho que semear primeiro, só depois é que vou ver a colheita. Está a ver? Então, finanças vêm por nós honrarmos a Deus, vindo à casa de Deus. Malaquias trouxe esse recado de Deus, trazer todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento da minha casa. Depois prova-me, diz o Senhor, se eu não abrir as janelas dos céus, não derramar sobre ti uma bênção tal, que dela vai a maior abastança. Portanto, esta é a lei principal. Quando você quer sair da pobreza, quer sair do aperto financeiro, quer ter negócios que prosperem de facto, você não tem outro caminho, para mais hoje, em que cada vez há mais problemas e inventam histórias e depois aproveitam-se do Putin fazendo não sei o quê para aumentar preços de tudo e mais uma coisa e as pessoas cada vez estão mais apertadas. Bem, é hora de você olhar para Jesus, andar com Deus, honrar a Deus vindo à casa de Deus e usar a lei de semear para colher. Tem aqui montes de exemplos da Bíblia maravilhosos, do Deus que multiplica pães e peixes, do Deus que faz sinais e maravilhas. Estou aqui na Bíblia, em Mateus 15, do versículo 29 em diante, e diz assim, partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia e veio ter com ele muito povo, coxos, cegos, mudos, aleijados, e puseram-se aos pés de Jesus e Jesus curou todos. Ou seja, Jesus é o Deus que sara. Hoje mesmo eu vou orar por si. E por que é que eu oro no final? Porque essa hora já você está com fé, já ouviu tanta coisa maravilhosa de Deus. E aqui é mais uma. Jesus curou todos. De tal maneira que a multidão se maravilhava, porque viam os mudos a falarem, os aleijados a ficarem curados, os coxos a andarem e os cegos a verem. E então, Jesus disse assim aos seus discípulos, olha, estou com compaixão desta multidão, porque está comigo há 3 dias e não tem com comer. 3 dias, estavam lá, nem se lembravam de comer. Então, Jesus disse, olha, dá-lhes vocês de comer. E eles disseram, mas como é que vamos dar? Não temos aqui nada, senão 7 pães e uns poucos peixinhos. E eram 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. Como é que isto dá para uma família ou uma pessoa, quanto mais para 5.000 homens, fora mulheres e crianças? Não dava. O que é que Jesus disse? Olha, sentem as pessoas e tragam-me cá isso. E ele começou a partir os pães e os peixes.
Mas à medida que ele partiu o pão e o peixe, o que ficava nas mãos de Jesus não se gastava. E os seus discípulos foram dando pães e peixes pela multidão e não acabava, porque Jesus multiplicava. Ele não partia aos bocadinhos, não deu uma migalha de pão e um bocadinho de uma espinha a cada pessoa. Não, as pessoas comeram quanto quiseram. Todos comeram quanto quiseram. E depois Jesus mandou levantar o que sobejou de pães e de peixes. E encheu 7 cestos com pães e peixes. Ou seja, ele começou só com 7 pães e uns poucos peixes. Mas no final de ter dado de comer a uma multidão enorme, cada um comeu quanto quis, o que sobrou ainda era mais do que o que inicialmente puseram nas mãos de Jesus. E a lição é esta. É a mesma que Jesus ensinou em Lucas 6,38. Dai, ser-vos-á dado. Semeia primeiro, colherás depois. Está a ver? Colherás boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos deitarão no vosso recado. Ou seja, Deus é um Deus que multiplica. Boa medida, recalcada, sacudida. Deus é um Deus de bênção, de prosperidade. Às vezes as pessoas dizem, o banco dá 2, 3, 4% de lucro, não é? Juros, eu invisto no banco e prometem 4, 5% ao ano. Pois, é o que eles prometem. Mas o que é que nós vimos acontecer? É só ouvir os lesados do BES, os lesados do Banif e os lesados disto, aquilo, daquilo outro. Eles ficaram com dinheiro. E depois usaram o dinheiro do povo para pagar empresas públicas como a TAP e dar dinheiro aos bancos. E quando os bancos já estavam outra vez positivos, ninguém devolveu nada ao povo. Então as pessoas têm muita dificuldade em acreditar nestas coisas. Pensam sem querer, não é? É como... Isto é um esquema, isto é impossível, é bom demais para ser verdade. Então a vida não é nada disso. Pois não, a vida não é nada disso quando você anda pelo sistema do mundo. Mas quando você pensa em Deus, Deus é isto mesmo. Ele é bom demais para ser verdade, mas é mesmo verdade. Ele multiplica mesmo. A ver? Boa medida, recalcada, sacudida. Este é o caminho. Não tem outra chance, não você andar com Deus, começar a viver pelo sistema de Deus. Então, tudo muda para melhor. Então, se você pensar assim, mas eu estou mal, eu não tenho emprego, como é que eu faço? Venha à igreja. Mesmo da sua fome, semeie o que você puder. E vai ver como Deus vai multiplicar, fazer um milagre financeiro. Havia uma mulher que vivia em Sarepta, era viúva. Só tinha o último bocado de farinha e azeite, ia fazer o último pão para ela e o seu bebê comerem. Depois sentou-se para morrer. Em Biafra aconteceu muito, em África ainda acontece muitas vezes isso. Mas Deus sabe tudo. E por isso é que você está aí, não é por acaso. Deus está-lhe a dar um recado. Eu vou ser contigo. Faz o que eu te digo. Anda no meu caminho. Então o que é que Deus fez? Mandou que o profeta fosse ter a casa da mulher. E ele pensou, bem, a mulher vai-me dar de comer uma boa comida. Chegou lá e ela deu de beber, mas comida não tinha. Disse, não tenho nada, só tenho um bocado de farinha para fazer o último pão, vou morrer. E o profeta falou, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, disse assim, olha, fala lá esse pão, sim senhor, mas antes de tu e o teu filho comerem, dá-me primeiro para mim. Uma pessoa normal do mundo ia dizer, está a ver? Esta igreja é mesmo uma igreja terrível. A mulher está a morrer à fome. E diz, fala o pão, mas eu vou comer primeiro. Está a ver como é que estes homens de Deus são? Terríveis. Não. Ele levou a senhora a semear em tempo de fome. A semear primeiro para que Deus pudesse multiplicar. E foi exatamente isso que aconteceu. Ela acreditava em Deus,
acreditava naquele homem de Deus, sabia que muitos milagres Deus já tinha feito pela vida deste profeta. Você está a ver-nos porque já ouviu dizer que muita gente é curada, ainda há bocadinho viam testemunhos. Então agora é só praticar. Ela fez isso. Fez o pão, deu de comer ao homem. Sabe o que é que Deus fez? Porque ela pôs a lei de semear primeiro. Semear primeiro. Deus multiplicou a farinha e o azeite. E diz que todos os dias aparecia farinha e azeite. Até acabar a crise. Sei se foram meses, se foram anos, mas não faltou nada. E esse Deus é o mesmo hoje, como nos dias dela, é o mesmo hoje para si, como é para toda a gente. Então somente andemos com Deus. Demos ouvidos a Deus. Façamos o que Deus diz e vai ver como tudo vai mudar para melhor. Venha à igreja Maná mais perto de si. O seu empresário está em aflição. O pastor vai encaminhá-lo, vai orar, vai lhe ensinar, acompanhá-lo, até que você vai ver que vai vencer. Vimos um testemunho também, não foi? Você é uma pessoa que não ganha o suficiente ou que nem sequer tem emprego, é a mesma coisa. Nada é difícil para Deus. Venha à igreja mais perto de si e vai ver como tudo vai mudar para melhor. E agora, antes até de orar, eu quero que você preste atenção a esta música. Esta música diz, sonha. Imagina o teu futuro a sorrir. Não olhes para trás. Sabe? Fé é não se agarrar ao passado, ao mal que lhe aconteceu ou ao mal que lhe fizeram, mas olhar para Jesus. Este Jesus que faz estes milagres vai fazer milagre na minha vida também. Isto é que é fé. E por isso sonha, imagina o teu futuro a sorrir. Tu vais ganhar, tu vais vencer. Vamos lá ouvir. Sonha, imagina o teu futuro a sorrir. Pensa em todo o bem que está para vir. Nada, mesmo nada, irá impedir. Tira os olhos do passado que passou. Esquece tudo que te magoou e perdoa como Deus te perdoou. Tu vais ganhar, tu vais vencer, vais conseguir, vais conseguir e nada, nada, mesmo nada, irá impedir. Tu vais ganhar, tu vais vencer. És mais que vencedor. Com fé, alegria e amor. E agora você vai cantar esta música e diz, eu vou ganhar, eu vou vencer, eu vou conseguir. Vamos lá todos cantar mais uma vez com fé. Eu vou ganhar, eu vou vencer, eu vou vencer. Vou conseguir, nada, mesmo nada, irá impedir. Eu vou ganhar, eu vou vencer. Sou mais que vencedor. Com fé, alegria e amor.
Até agora, a hora de orarmos. Eu vou começar por orar por você que está com problemas financeiros. Estenda a sua mão sobre mim e, se possível, toque no ecrã para tipificar aquilo que Deus disse de impor as mãos. Senhor Jesus, eu decreto que toda a maldição está quebrada na área financeira destas pessoas. Eu decreto que o diabo está amarrado e que toda a amarração financeira está solta. Eu ordeno que bênçãos apareçam, bons negócios, bons salários. E eu decreto que todas as necessidades serão supridas, porque eu acredito que todas essas pessoas vão fazer a tua palavra. E a tua palavra funciona sempre. Amém e amém. Aleluia. Eu vou levar vocês todos a orarem, ainda acerca de finanças. Uma oração como deve ser. Eu vou pedir aqui à Assembleia que está no estúdio que ajude. Digam todos assim: ó Deus, eu acredito que há um milagre financeiro para mim, porque hoje ouvi a tua palavra. Hoje eu decidi andar contigo, fazer a tua vontade, usar a lei, semear para colher. Por isso, tu vais encher a minha panela de farinha, vais encher a minha conta bancária, nada me faltará. Para ti, toda a glória, toda a honra. Amém e amém. Aleluia. Agora, eu quero orar por si, que está doente, ou que tem um problema e não vê solução. Jesus também sara. Jesus também é o Deus que abre caminhos onde não há caminhos. Tenda a sua mão sobre mim outra vez e, se puder, toque no ecrã e diga: Senhor Jesus, eu recebo agora a minha cura, o teu poder. Senhor Jesus, eu recebo a resposta à minha oração. Amém e amém. Agora sou eu a orar. Eu quebro o poder de toda a bruxaria que tiver em operação. Ordeno toda a enfermidade, segue para a raiz, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Deus abençoe. Até o próximo programa. Vamos ouvir esta música. Nosso Deus poderoso, Ele reina.